Olá, meus irmãos. Eu convido os irmãos a lerem comigo Provérbios, capítulo 16, no versículo 3. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Vamos ler novamente? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Meus irmãos, eu disse para vocês no grupo, hoje pela manhã, que eu iria nessa semana, na terça, hoje, amanhã quarta e também na quinta-feira, meditar com vocês em alguns provérbios que tratam do plano humano, né, e aplicando a questão da pandemia. Então, os planos humanos e a relação deles com a pandemia. Nós sabemos que esta pandemia modificou planos humanos, adiando esses planos para depois, ou mesmo modificando-os totalmente. Infelizmente, algumas pessoas mesmo morreram, perderam as suas vidas já. É uma pandemia, uma doença grave, e ficamos, irmãos, assim naquele questionamento, não é? E agora, o que será da nossa vida? Nós, quando nossos planos eles são modificados, nós ficamos realmente preocupados, vem ansiedade, vem preocupação, vem temor também, não é? Quanto ao futuro, o que vai acontecer, essas coisas todas são normais. E eu gostaria um pouco de falar sobre isso, meus irmãos, trazendo os princípios da palavra de Deus e aplicando exatamente a essa situação que nós estamos passando neste momento, e também a nossa vida, a continuidade de nossa vida, depois, com a graça, com a misericórdia do Senhor, quando isso passar, nós devemos continuar guardando esses princípios. Na verdade, esta pandemia, entre outras coisas, não é? Está nos trazendo exatamente estes ensinos, está confirmando esses ensinos da palavra de Deus que nós vamos abordar durante esta semana. E eu começo aqui com este trecho, irmãos, da palavra do Senhor, que diz: Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão restabelecidos. A palavra de Deus diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, confia as tuas obras ao Senhor. O que é confiar as obras ao Senhor? E diz que os teus pensamentos serão restabelecidos, ou seja, as tuas ideias, os teus planos. Quando você confia no Senhor a sua vida, a sua prática, as suas obras, então o Senhor confirmará os teus planos, confirmará os teus pensamentos, as tuas ideias, assim por diante. O que quer dizer isso, né? Ainda mais numa situação como essa, em que os nossos planos foram modificados e como eu disse, né, pessoas mesmo perderam a sua vida, e nós estamos aí numa situação que é perigosa para a nossa vida, perigosa para a nossa saúde e assim por diante. Como é que nós poderemos, irmãos, aplicar uma situação dessa de forma sábia, de forma consoladora também, não é? De forma assim instrutiva e consoladora. Bom, eu gostaria de explicar algumas coisas aos irmãos. Quando a palavra de Deus diz aqui: confia ao Senhor as tuas obras, a palavra de Deus está falando, olha, entrega a Ele a tua vida, entrega a Ele as tuas obras, entrega a Ele, confiando nele, confia nele, não é? Em que sentido, meus irmãos? Pelo menos em dois sentidos que o livro de Provérbios ele vai deixar aqui bem claro. Existe um sentido em que você não deve confiar em si mesmo, mas que você deve confiar no Senhor. E é nesse contexto que está aqui o sentido, né, de confiar no Senhor, de entregar as nossas obras a Ele, tendo então, consequentemente, isso aqui também é uma promessa, né, que os nossos pensamentos restabelecidos. O que é confiar no Senhor? Em primeiro lugar, meus irmãos, está aqui, eu gostaria, se você desejar ler também comigo, só você voltar um pouquinho a sua Bíblia, para o capítulo 3 de Provérbios. A palavra de Deus ela tem esse ensino aqui muitíssimo importante. Com certeza você já ouviu esse versículo. Eu vou ler desde o primeiro verso para nós pegarmos bem aí o contexto. Diz assim, capítulo 3 de Provérbios, a partir do primeiro verso: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor
de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Confiar no Senhor, em primeiro lugar, para que eu confie no Senhor, eu tenho que primeiro deixar de confiar em mim mesmo, porque isso é uma característica do homem no pecado. O servo de Deus, o temente a Deus, ele tem uma atitude diferente do homem ímpio, do homem natural, do homem no pecado. O homem no pecado, ele confia em si mesmo, ele é autônomo. Desde Gênesis 3, é a autonomia humana, sereis como Deus, vivereis por si mesmos, né? Então, o homem no pecado, ele é assim, ele confia em si, ele confia na sua inteligência, no seu entendimento, na sua capacidade de fazer planos, de montar planos e assim por diante. E a palavra de Deus diz aqui claramente, não te estribes, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. Então, para que eu tenha fé, em primeiro lugar, eu tenho que deixar isso, que é uma atitude realmente mundana. Não posso crer em Deus ao mesmo tempo que eu estou me estribando no meu próprio entendimento. Não é o meu entendimento que vai prevalecer. Quando a palavra de Deus diz, do versículo 3 do capítulo 16, que nós estamos meditando, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Os teus pensamentos são aqueles pensamentos no sentido em que eu estou confiando no Senhor e planejando de acordo com os pensamentos do Senhor. Se eu, porventura, confiar em mim, esses pensamentos não serão estabelecidos, não permanecerão. Então, a primeira coisa é não se estribar, é não confiar na própria sabedoria, no próprio pensamento, na própria ideia, na própria cosmovisão, na maneira como eu enxergo o mundo, na maneira como eu compreendo as coisas. Não. Eu tenho que deixar isso, não me estribar nisso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar nos pensamentos, no entendimento, na sabedoria que vem do Senhor. É isso que fica bem claro aqui, meus irmãos, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, confiar no Senhor é não se estribar no próprio entendimento e é também, olhando para o lado agora positivo, guardar a lei do Senhor. Veja o que diz o primeiro versículo, filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. No versículo 4 diz, acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. No versículo 6 diz, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. Versículo 7 diz, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, da palavra, da lei de Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo é que confiar no Senhor as nossas obras e os nossos planos, irmãos, significa, para praticar, não é, estas obras, significa, meus irmãos, que eu vou planejar e eu vou decidir as coisas não firmado na minha própria ideia, no meu próprio pensamento, no meu próprio entendimento, mas na palavra de Deus, mas no mandamento do Senhor, mas na sabedoria do Senhor. Então, isso é confiar. Planejar, confiar as obras e planejar a minha vida, fazer os meus planos, não se estribar no próprio entendimento, mas confiar no Senhor. Se isso não acontecer, se eu não confiar no Senhor, se eu me estribar no meu próprio entendimento e fizer os meus planos no meu próprio entendimento, o meu pensamento não prevalecerá, não se firmará. O que diz aqui no versículo 3 do capítulo 16, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos, isso, ou seja, serão confirmados, serão firmados ali, não acontecerá. Então, eu preciso não me estribar no meu entendimento, mas sim na sabedoria de Deus, na lei de Deus, e fazer todos os meus planos e praticar todas essas obras conforme a palavra de Deus, me estribando, confiando em Deus. Então, confiar em Deus não é confiar em si mesmo, não é confiar no seu próprio entendimento, mas é confiar na palavra de Deus e então planejar de acordo com a palavra de Deus e praticar as obras de acordo com esse plano da santíssima palavra do Senhor. Mas também, em segundo lugar, irmãos, confiar as obras a Deus e planejar de acordo com Deus é confiar na sua soberania, Aqui mesmo no capítulo 16, eu convido os irmãos a olharem comigo, no versículo 3, que é o versículo que nós lemos, diz, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão
estabelecidos, mas logo em seguida no versículo 4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Veja só que coisa, a Bíblia diz aqui que o Senhor nosso Deus é absolutamente soberano, completamente soberano. Lá no capítulo 27, versículo 1, convido os irmãos também a olharem comigo. Aqui nós lemos que Deus, vou ler de novo aqui no 4 do 16, o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Até o ímpio para o dia do mal. Então o Senhor é absolutamente soberano, e tudo cumpre o seu desígnio. Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Agora, no capítulo 27, no versículo 1, meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Então, veja só, o meu plano com relação a amanhã é incerto, mas o plano de Deus não. Você percebe isso? Então, não presuma no dia de amanhã, porque não sabes, né? Vou ler de novo aqui no 27, versículo 1, ele diz assim: não sabes o que ele trará, não sabes o que virá amanhã, né? Diz assim a palavra do Senhor. 27, versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Não sabes o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, a nossa ignorância faz com que, eu planejo, mas eu não sei se realmente os meus planos vão se cumprir, porque eu não sei o que vem amanhã. Não é? Mas Deus sabe. Porque no capítulo 16, versículo 4, diz: o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Então, até o ímpio ele cumpre o desígnio de Deus para o dia do mal. Tudo vai se cumprir, até na vida do ímpio, na vida de todos, na verdade, conforme o desígnio de Deus, porque o Senhor, nas Escrituras, é absolutamente soberano. Então, irmãos, confiar no Senhor as obras, esse é o ponto aqui. Quando o capítulo 16, versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, quer dizer, em primeiro lugar, confia no Senhor significa não se estribar no pensamento seu, mas sim na lei de Deus, e planejar tudo de acordo com a lei de Deus, e as obras, então praticar essas obras conforme a palavra de Deus. Então é assim que eu devo fazer. Mas também, em segundo lugar, não acreditar em si mesmo, que os meus planos, eles são certos, mas nos planos do Senhor. Ou seja, o que a palavra de Deus está colocando aqui é o seguinte: é aquilo que Tiago diz. Lá no capítulo 3, né, de Tiago, a palavra de Deus, ela vai dizer assim, eu convido os irmãos a abrirem também comigo, né, a palavra do Senhor, lá na carta de Tiago, essa carta tão preciosa, tão importante da palavra do Senhor, quando diz aqui, no capítulo 4, melhor dizendo, falei 3, mas é 4, capítulo 4, versículo 13, que diz: e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Igualzinho como diz lá em Provérbios 27, versículo 1. Porque que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que deveis dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Então, meus irmãos, é planejar. Sim, nós vamos planejar baseados na lei de Deus, na palavra de Deus, e não nos estribando no nosso pensamento, mas é planejar sempre dizendo que se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Entendeu? É isso que a palavra de Deus está ensinando. Então, nós não sabemos o que vem amanhã, mas nós sabemos uma coisa: vai se cumprir de forma absolutamente certa o plano de Deus. Esse plano não falha. O meu plano eu vou construir, eu vou fazer, eu vou planejar de acordo com os princípios da palavra de Deus, não me estribando no meu pensamento, e isso é fé. Mas, em segundo lugar, fé também é dizer assim: se Deus quiser. Isso é fé. Eu confiar as minhas obras e meus planos ao Senhor. É eu saber e eu ter consciência daquilo que é óbvio. Bom, eu não sei o que vem amanhã, mas o Senhor sabe. E não somente Ele sabe, como vai acontecer o que Ele já designou, porque Ele é soberano,
porque Ele é Deus. Então, quando a palavra de Deus diz, voltando para Provérbios, capítulo 16, versículo 4, o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que o Senhor é soberano, tudo cumpre o seu desígnio. A palavra, o plano do Senhor, o desígnio do Senhor é certo, vai acontecer. O meu vai acontecer se Ele quiser. Vai acontecer se Ele estiver de acordo com o seu desígnio. Então, o que é confiar os nossos planos, confiar as nossas obras, conforme diz aqui o versículo 3, confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O que é confiar no Senhor? É planejar tudo, não se estribando no pensamento, mas sim na palavra de Deus. Então, pelos princípios da palavra de Deus, eu vou planejar todas as coisas e naquela convicção de que, bom, isso vai acontecer, o que eu estou planejando, se Deus quiser. Se Ele não quiser, não vai acontecer. Mas eu também continuo confiando nele, ou seja, eu confio de que, bom, Senhor, se não acontecer como eu estou planejando, se não acontecer como eu estou aqui montando aqui a minha ideia, o meu pensamento, amém, isso é melhor. Eu confio que os teus desígnios são sempre justos, são sempre bons, são sempre gloriosos, são sempre melhores que os meus planos. Eu confio sempre que os teus planos são melhores que os meus. Porque, meus irmãos, a sabedoria do Senhor que está ensinada no livro de Provérbios, o que é que ele ensina também? Que esse Deus que criou as estrelas, que criou o mundo, que criou todas as coisas, a Bíblia diz que a sabedoria estava com o Senhor lá na criação. Você lembra que Provérbios diz isso? Essa sabedoria de Deus também está ali na soberania de Deus, nos desígnios de Deus, no propósito de Deus. Todos os propósitos de Deus, todos os desígnios de Deus são sábios e bons. Portanto, eu confio. Se porventura eu planejo uma coisa, sendo de acordo, claro, com a palavra de Deus, não me estribando no meu pensamento, mas de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus, mas de repente aquilo se cumpre, amém. Deus quis assim, é bom, maravilhoso para a minha vida, para a vida do próximo. Mas se por acaso não acontecer, se por acaso, por exemplo, como ocorreu agora, veio uma pandemia e mudou todos os nossos planos. Amém, da mesma forma. Por quê? Porque isso é sabedoria de Deus. Deus está cumprindo o seu propósito, ainda que eu não entenda. A mente dele é infinita, eu sou finito, eu sou pequenininho, né? Eu sou uma formiguinha, eu sou, vamos dizer assim, insignificante, a minha mente é pequenina, mas Ele é soberano, Ele é sábio, Ele é o Senhor. Então, quem sou eu para julgar os desígnios do Senhor, para julgar os propósitos do Senhor? Não, eu na fé, porque eu creio, porque eu sei disso, eu digo, amém, eu confio em Ti, Senhor. Portanto, isso é fé. Fé é quando eu faço tudo, não me estribando no meu pensamento, mas na palavra de Deus, e dizendo, se Deus quiser. Por isso que Tiago diz lá, se Deus quiser. Fé é isso. E eu devo, portanto, quando a Bíblia diz aqui, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos, é isso. Essa fé, portanto, em primeiro lugar, é não se estribar no seu pensamento, mas na lei de Deus, fazer obras e planejar tudo de acordo com a lei de Deus, com a sabedoria de Deus, temendo ao Senhor, e dizendo sempre, como Tiago diz, se Deus quiser. O cristão, aquele que foi salvo em Cristo Jesus, aquele que ama a Deus em Cristo Jesus, ele fará isso, ele confia não em si, mas no Senhor. E então ele sabe que se o seu plano então der certo, se acontecer, é porque aquilo é bom. Se não acontecer, é porque aquilo também é bom, porque foi bom que não acontecesse. É bom sempre, porque sempre os planos de Deus são justos, são bons, são cheio de sabedoria, portanto ele confia no Senhor. Mas talvez você me diga assim, mas pastor, aqui na segunda parte do provérbio diz assim, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos, ou seja, serão confirmados. Como é que vai acontecer isso? Se eu planejo, mas os meus planos eles não dão certo. É porque, meus irmãos, por trás dos planos de todo o cristão está aquele pensamento sempre de que Deus seja glorificado e de que a vontade dele é que se cumpra. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo, ele orou no jardim do Getsêmani, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus foi o exemplo maior de obediência, de submissão
a vontade do Pai, e ele amava o Pai, e ele vivia para o Pai. Ele dizia: o que eu vejo o Pai fazer, isso eu faço, o que eu ouço o Pai falar, isso eu falo. Ele vivia, foi o homem que nunca pecou, foi o homem que vivia em plena harmonia com Deus. Assim é o cristão é exemplo de Cristo, porque ele ama tanto a Deus, porque ele sabe que os desígnios do Senhor são sempre bons e justos e gloriosos, e sempre corretos, sempre não tem o que criticar, não tem o que duvidar, porque ele confia no Senhor. Quando o plano dele não dá certo, ele diz: não, é isso, seja feita a vontade de Deus. Na verdade, quando ele faz o plano, e é isso que Tiago diz lá, ele já diz: se Deus quiser, eu vou para uma cidade, eu farei isso e aquilo, negociarei um ano, farei isso e aquilo, mas se Deus quiser e eu viver, né? Porque a vida vem dele, eu farei isso, senão, não farei. E amém. É o Senhor que decide, não sou eu. É Ele que é soberano, é Ele que é Deus, é Ele que é rei, é Ele que reina sobre todas as coisas, e não eu. Portanto, eu não vou questionar os planos do Senhor, eu não vou afrontar os planos do Senhor. Isso, irmãos, esse pensamento do crente, ainda continuando aqui antes de dizer isso que eu ia dizer, eu não vou afrontar os planos do Senhor, mas eu me submeto sempre ao Senhor. Eu quero mesmo que os seus planos se cumpram. Esse tipo de pensamento, irmãos, está desde o início do plano. Vocês estão entendendo? Quando a palavra de Deus, ela diz aqui no capítulo 16, no versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Isso aqui significa que quando eu estou planejando, como cristão, como crente, eu não estou me estribando no meu pensamento. Eu estou fazendo os planos e praticando as obras de acordo com a palavra de Deus. E eu estou dizendo sempre o quê? Se Deus quiser. Isso significa o seguinte, que eu estou confiando sempre no Senhor, no sentido de que tudo que eu planejo é de acordo com a sabedoria bíblica, de acordo com a palavra de Deus revelada, de acordo com a sua vontade prescritiva revelada, mas também de acordo com a sua vontade decretatória ou com o seu decreto, que não foi revelado. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, só Ele sabe. Mas aqui, antes de amanhã, eu já estou dizendo assim: Senhor, eu vou fazer isso, 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 se eu viver e se Tu quiseres. E eu confio nisso, e eu descanso nisso. Isso é fé, irmãos. A fé, portanto, é tanto no sentido quando eu planejo de acordo com os princípios das Escrituras, e não como eu me estribando no meu pensamento, como também fé é que eu confio de que os decretos do Senhor, os planos do Senhor são melhores que os meus planos. E isso eu já no plano, já quando eu estou executando, planejando ainda as coisas, antes de executá-las, eu já estou colocando esse pensamento ali, conforme Tiago, se Deus quiser. É isso. Agora, veja só uma coisa importante, não é? Em relação a essa pandemia, como é que nós podemos aplicar, meus irmãos? Eu gostaria de colocar para vocês aqui 4 aplicações em relação a essa situação que nós estamos vivendo, para animar os irmãos, para consolar os irmãos, para levá-los ao descanso, para que vocês não fiquem desesperados, angustiados. Não, nada disso, irmãos. Vamos descansar no Senhor e vamos aplicar isso que a palavra de Deus diz aqui. Irmãos amados, Deus está cumprindo o seu propósito. E se tudo mudou, se tudo que você tinha planejado deu errado, meu irmão, é melhor, tenha absoluta certeza, é melhor. Mas eu queria aplicar essas verdades aqui em alguns pontos aqui, alguns aspectos. Primeiro, nós precisamos estudar muito a nossa Bíblia para que o nosso pensamento seja de acordo com a palavra de Deus, e isso com muita oração. Então, há uma coisa de você questionar: você tem estudado bastante a sua Bíblia? Você tem enchido os seus pensamentos da palavra de Deus? É uma questão a pensar, que você tem feito até aqui, antes da pandemia, até esse momento. Você tem feito isso? Sim, não, meu irmão. Esse é um ponto aqui. O seu pensamento não será estabelecido, não será confirmado, os seus planos, se você não estuda a Bíblia, se você não ora, se você não tem buscado ao Senhor pedindo sabedoria e lido a sua Bíblia e buscado sabedoria, você tem feito planos se estribando no seu próprio pensamento. Meu irmão, isso não é coisa de cristão. Então arrependa-se disso. Então a primeira coisa que você precisa fazer é estude a sua Bíblia com oração, pedindo: Senhor, me ilumina, me mostra a verdade, Deus, enche a minha mente com os teus pensamentos, com a tua palavra, para que você possa então
começar a planejar de acordo com a palavra de Deus e não se estribando nos seus pensamentos. Faça isso. Em segundo lugar, planeje, meus irmãos, planeje, então, fazendo isso, né, debaixo destes princípios, debaixo da palavra de Deus e não nos seus pensamentos. Planeje, então, os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos como eles são desdobrados por todas as escrituras sagradas, você deve estudar, e quanto mais você estudar, você tem ali o depósito mental cheio da palavra. Aí quando você vai planejar, você então o fará de acordo com esses princípios, confiando no Senhor, orando sempre, orando também aqui, pedindo sabedoria para poder planejar, para que a palavra seja aplicada, e fazendo isso então, não confiando nos seus pensamentos, mas confiando no Senhor e na sua palavra. Terceiro lugar, planeje reconhecendo a soberania de Deus, se submetendo a ela, considerando-a sempre mais sábia. Então, na medida que você faz isso de acordo com Tiago, que diz: se Deus quiser, Senhor, e se eu viver, farei isso ou aquilo. Ou seja, se o Senhor quiser, o Senhor é soberano, e eu reconheço, Senhor Deus Todo-Poderoso, que Tu és sábio em tudo, não somente quando Tu me mostras a Tua sabedoria nos Teus princípios da Tua palavra, mas também quando os Teus decretos acontecem. Eu não vou presumir do dia de amanhã, eu vou dizer amém, seja feita a vontade do Senhor, se Deus quiser, farei isso e aquilo, e Senhor, eu acredito, e firme-se nisso, irmão, com toda a sua fé, que se não acontecer como eu quero, é o melhor. A minha vida está em Tuas mãos e os Teus planos sempre são bons, sempre são gloriosos, sempre são maravilhosos. Irmãos, até quando o crente morre, lembra que Paulo diz: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Quando a palavra de Deus diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a Tua vara e o Teu cajado estariam comigo ali, me consolariam, o Senhor me consolaria, o Senhor me conduziria, o Senhor estaria comigo. Irmãos, não importa o que aconteça, os planos de Deus, mesmo que nós não entendamos, né? Nós não vamos entender tudo mesmo, mas tenhamos certeza, e nos nossos planos, já digamos assim: se o Senhor quiser, se eu viver, como diz Tiago, veja o que diz Tiago, farei isso e aquilo. E em quarto lugar, irmãos, submeta-se à soberania do Senhor agora nessa pandemia. Deu tudo errado para os seus planos? Deu errado. Você tinha planejado uma coisa, não deu nada certo, tudo mudou, enfim, você não conseguiu. Deus quis assim, irmão. Deus quis assim. Deus é soberano sobre esse vírus. Deus é soberano sobre essa pandemia. Foi a vontade dele que isso acontecesse. Foi a vontade dele que isso se espalhasse. Deus é soberano sobre os governantes. Deus é soberano sobre as autoridades. Deus é soberano sobre os médicos, sobre os cientistas, sobre a ciência. Deus é soberano sobre tudo. E isso aconteceu. Teve pecado nisso? Teve injustiça humana? Teve negligência humana? Teve pecado? Sim, com certeza. Mas você lembra o que diz aqui no versículo 4? O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Em tudo isso, meus irmãos, está sendo cumprido os desígnios do Senhor, que é sempre justo, que é sempre bom, sempre glorificará o seu nome, ouça, e sempre fará bem a você se você é um crente. Se você não é um crente, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. E olhe para Jesus e confie nele, porque para você não há esperança se você não é crente. Mas se você é um crente, você não tem o que temer, meu irmão. Não há o que você temer. Os seus planos foram mudados, foi para o seu bem. Foi para o seu bem. Foi para que você fosse livre de um caminho mau. Uma situação que seria pior para você, que iria prejudicar a sua vida espiritual, que iria te prejudicar em outros níveis, que não iria glorificar a Deus como vai glorificar agora e como vai lhe beneficiar muito mais agora. Tenha esta fé, não fique angustiado, não fique preocupado, não fique desanimado ou desesperado. Não há motivo para isso, irmãos amados. Ouçam, irmãos da congregação, ouçam outros amigos que estão me ouvindo nesse momento. Não há motivo para preocupações, porque o Senhor nosso Deus, Ele sabe o que faz. O Senhor nosso Deus, Ele está cumprindo os seus planos bons e sábios. E finalmente, em quinto lugar, replaneje nos princípios da palavra de Deus, descansando na soberania de Deus para o dia de amanhã. Replaneje. Eu vou replanejar. Não deu
da maneira como eu pensei, amém. Deus não quis, ponto, acabou. Agora eu vou replanejar, porque a palavra de Deus diz, né? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Eu vou replanejar, eu vou pensar de acordo com os princípios, com a lei de Deus, com a sabedoria de Deus, sempre dizendo o que? Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. É isso, meus irmãos. E aí há uma promessa maravilhosa aqui. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Amém. O crente nunca deixa de ter os pensamentos dele estabelecidos, porque ele planeja de acordo com a palavra e não de acordo com o seu pensamento imprudente, se estribando em si mesmo. Portanto, Deus está lhe derramando já a sua bênção sobre esse plano, dando graça, dando sabedoria, mas também no sentido que ele sempre diz, seja feita a tua vontade, Senhor. Na verdade, a vontade do crente é a vontade de Deus. Na verdade, o plano do crente, em última instância, é o plano de Deus. Porque ele sempre diz assim, seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. Eu vou planejar, eu vou planejar para este dia, para este ano, refazer os meus planos, mas sempre dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. E eu quero a tua vontade. Eu quero a tua vontade. Eu confio no Senhor. Então, poderemos ter absoluta certeza que o nosso plano será estabelecido, porque é o plano do Senhor. Amém. Faça isso, meu querido irmão. Descanse em Deus. Não fique desesperado. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça. A vocês da minha amada Congregação Batista Reformada em Belém e a todos os amigos que estão ouvindo. Vamos fazer uma coisa, vamos orar, vamos planejar, vamos orar uns pelos outros, vamos dar apoio uns aos outros e vamos em frente, irmãos, enfrentando aí esse vírus, essa pandemia, com fé, com ânimo, com prudência, né? Cuidando da nossa saúde, cuidando da saúde dos outros, descansando no Senhor. E que Deus faça a sua vontade, a vontade dele sempre é boa, perfeita, e nós podemos descansar completamente na vontade do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Vamos orar. Abençoa, Senhor, os teus servos que estão me ouvindo nesse momento, a todos nós, com esta fé. Uma fé que confia nos princípios da tua palavra, com a fé que descansa na tua soberania, com a fé que planeja e espera no Senhor e que tem então como resultado seus planos firmados, porque estão firmados nos princípios da palavra, estão desejosos e firmados na tua soberania. Que assim seja em nome de Jesus e que o Senhor seja glorificado em todo o nosso viver. Na vida de meus irmãos, abençoa os teus servos, Senhor. Se alguém está desanimado e triste, dá consolação, dá fé, dá esperança, em nome de Jesus, que replanejemos e que levantemos a cabeça, que prossigamos, dizendo sempre, se Deus quiser e eu viver, farei isso e aquilo, e descanso no Senhor. Teu nome seja louvado cada vez mais em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que Deus lhes abençoe. Orem com as suas famílias, vamos juntos buscar o Senhor e descansemos, irmãos. Ele está conosco cuidando de tudo. Tenha uma abençoada noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce comunhão seja com todos os meus irmãos hoje e sempre. Deus abençoe vocês, irmãos. Tenham um bom descanso, tenham uma boa noite em Cristo Jesus. Até, meus irmãos.